Como você lida com os teus medos? Existem alguns medos que muitas vezes te trancam, te travam, não te deixam avançar na vida? Fique conosco que neste vídeo nós vamos falar sobre como vencer os nossos medos. Olá, eu sou Jadir Oliveira, instrutor Mastermind, formado e licenciado pela Fundação Napoleão Hill para ministrar os treinamentos Mastermind aqui no Brasil. E estamos aqui para darmos sequência na série sobre este livro aqui, Quem Pensa Enriquece, o Legado de Napoleão Hill. Reparem que nós estamos mais uma vez aqui em Caxias, no Espaço Nobre, onde nós realizamos os nossos treinamentos Mastermind aqui na Serra Gaúcha. Daqui a pouquinho terei mais uma sessão Mastermind por aqui e venho sempre mais cedo para aproveitar a exuberância deste lugar, essa natureza maravilhosa, com pássaros cantando, para gravar este vídeo, para gravar essa mensagem para você deste lugar maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre os nossos medos. E por falar em medos, nós da Fundação Napoleão Hill, há poucos dias lançamos um curso online, 100% online, chamado Vencendo Seus Medos, que eu vou deixar um link aqui embaixo se você quiser dar uma olhada. É um curso muito barato, ele custa pouco mais do que o valor de um livro. São 5 aulas online com o nosso diretor Gustavo Bozetti aqui do Rio Grande do Sul. Então entra ali, clica no link, dá uma olhada lá, que vale a pena também você adquirir este conhecimento. É um conhecimento que não tem preço. Napoleão Hill nos ensina aqui no livro Quem Pensa Enriquece e em muitas outras obras dele, como Mais Esperto que o Diabo, que foi um livro que neste ano de 2020 foi um livro que esteve em alta, teve por muitas semanas como o livro mais vendido do Brasil. Esse livro fala sobre como nós vencermos os nossos medos. Napoleão Hill nos ensina que nós já trazemos no nosso DNA 6 medos básicos que muitas vezes atravancam a nossa vida e não deixam nós seguirmos em frente. E é sobre esses 6 medos que eu quero falar para você no vídeo de hoje. O primeiro medo é o medo da crítica. O segundo é o medo de perder o amor de alguém. O terceiro é o medo da pobreza. O quarto é o medo da velhice. O quinto é o medo da doença. E o sexto é o medo da morte. Segundo Napoleão Hill, são esses 6 fantasmas que já nascem conosco e nos acompanham durante toda a vida. E se nós não tivermos tranquilidade e sabedoria para lidar com esses medos, eles vão fazer um estrago grandioso na nossa vida. Então nós precisamos aprender a lidar com esses medos. O primeiro medo que Napoleão Hill nos mostra é o medo da crítica. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo preocupados com o que os outros vão pensar sobre isso? Napoleão Hill nos ensina que se nós não estamos prejudicando ninguém com o que nós vamos fazer, vá lá e faça o seu melhor. Não importa o que os outros vão pensar, porque de qualquer forma ninguém vai lá bater na tua porta no final do mês para perguntar se você tem algum boleto para pagar, se você tem alguma conta atrasada. Quem vai ter que honrar com esses compromissos vai ser você. O segundo medo que Napoleão Hill nos mostra aqui no livro Quem Pensa Enriquece, o Legado, é o medo de perder o amor de alguém. Muitas vezes nós que somos seres gregários, acostumados a viver em grupos, em comunidades, nós não fomos construídos para vivermos sozinhos. Muitas vezes nós nos apegamos demais a uma pessoa que nós amamos e a perda daquela pessoa seria tirar o nosso chão. E muitas vezes a pessoa passa a vida inteira preocupada em perder o amor daquela pessoa e às vezes deixa a desejar, deixa de dar a atenção necessária que ela precisaria dar porque está preocupado com perder o amor daquela pessoa. Quantas pessoas, quando perde um ente querido, perde um companheiro,
que morre ou que vai embora, a vida desaba e muitas vezes não conseguem encontrar o caminho. Napoleão Hill nos ensina que a pessoa que nós mais devemos amar e que nós mais devemos nos apegar na nossa vida somos nós mesmos, o amor próprio. Porque nós só damos para as outras pessoas aquilo que nós temos sobrando em nós. Então, se você tiver amor próprio sobrando, você vai ter amor para distribuir também para as outras pessoas. O terceiro medo que Napoleão Hill nos ensina é o medo da pobreza. Muitas vezes nós que durante a nossa trajetória de vida já passamos algumas dificuldades, alguns perrengues, com falta de dinheiro, com falta de condições de vida, com falta de conforto, com falta de talvez até o básico para nós vivermos uma vida digna. Nós, quando subimos de posição, saímos daquela condição, levamos conosco um medo muito grande de voltarmos um dia para aquela condição. E quando nós ficamos focados no medo da pobreza, nós bloqueamos em nós aquele afluente que vai trazer a riqueza, que vai trazer a fortuna para a nossa vida, porque o nosso cérebro atrai para nós tudo aquilo que nós pensamos e o universo não sabe separar o não do sim. Se você disser eu não quero ser pobre, o universo não vai processar a palavra não, ele vai entender eu quero ser pobre. Então como você diz que não quer ser pobre sem usar a palavra não? Diga eu quero ser rico. Aprenda sempre a usar o teu pensamento no positivo, que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Quer ver um exemplo? Se eu disser para você agora, não pense num Fuca amarelo. Tenho certeza que você já viu cruzando ali na tua frente aquele Fuquinha amarelo de 1800 e antigamente. Então, o cérebro não processa a palavra não. O universo também não processa direito a palavra não. Procure trazer as coisas sempre no positivo. Nunca diga o que você não quer. Diga sempre o que você quer e dessa maneira você vai se afastar cada vez mais da pobreza, que é um fantasma que nos aterroriza muitas vezes. O quarto medo que nos aterroriza é o medo da velhice. A velhice é algo natural no ser humano. Nós vamos envelhecer e feliz daquele que consegue envelhecer com saúde, que consegue envelhecer, que consegue curtir os filhos, curtir os netos, que consegue deixar um legado, que tem tempo para construir uma vida digna, uma vida que vale a pena. Então não tenha medo da velhice. A velhice é uma bênção na nossa vida. Todos nós vamos ficar velhos porque o tempo não perdoa. O tempo é constante, ele não procrastina. O tempo ele nos dá o maior exemplo de perseverança e todos nós vamos ficar velhos. Minha dica para você, seja um velho otimista, seja um velho faceiro, seja um velho entusiasmado, que com certeza você será um velho diferenciado. O quinto medo que Napoleão Hill nos ensina, que já vem entranhado no nosso DNA, é o medo da doença. Muitas vezes nós ficamos com medo de ficar doente, de não poder darmos conta do nosso trabalho, dos nossos compromissos, das nossas contas para pagar. E mais uma vez, este medo acaba atraindo para nós algumas doenças que nós vamos somatizando dentro do nosso pensamento, e quando nós vemos, ela acaba aparecendo no nosso físico, no nosso corpo. Então, a doença também é uma consequência da nossa vida. Tenha bons hábitos, que os bons hábitos vão fazer com que você evite de adoecer. E o que eu estou falando como bons hábitos?
tenha uma alimentação adequada, somente o suficiente que o seu corpo necessita, tenha bons pensamentos, seja uma pessoa bem-humorada, porque a ranzinzice acaba trazendo doenças para dentro de nós. Seja uma pessoa otimista, que olha o copo sempre meio cheio, uma pessoa que leva a vida na esportiva. E o último medo básico que Napoleão Hill nos mostra aqui no livro Quem Pensa Enriquece o Legado é o medo da morte. A morte é a consequência da nossa vida. Se existe algo que é certo na nossa vida, é a morte. Por que nós temos tanto medo da morte? Porque nós não sabemos o que existe depois da nossa morte. Nós não sabemos se é verdade que existe um paraíso, nós não sabemos se há vida após a morte, se nós vamos continuar conscientes de nós mesmos depois da morte. E o que nos faz vencer esses medos? Você acreditar em Deus, você ter certeza, você ter uma fé inabalável de que a promessa que Deus, que Jesus Cristo nos fez é uma promessa verdadeira e que nós somos seres eternos. Nós temos que partir do pressuposto que se nós somos seres eternos, nós somos um espírito. E nós estamos numa passagem aqui por esta terra, por este corpo material, que um dia nós vamos ter que deixá-lo em algum lugar para seguirmos a nossa jornada evolutiva. Não tenha medo da morte, acredite em Deus. Acredite que você é merecedor de ter uma vida melhor depois que você não fizer mais parte deste mundo dos mortais. Então são essas as dicas de Napoleão Hill do vídeo de hoje para você controlar os seus medos. Se você quiser se aprofundar mais, se você quiser uma aula completa, passo a passo de como vencer os seus medos, não deixe de clicar aqui embaixo neste link que eu estou deixando do nosso curso do Mastermind online, desenvolvido pela Fundação Napoleão Hill com a condução do Gustavo Bozetti, como nós vencemos os nossos medos. Eu tenho certeza que o custo-benefício, que o valor que você vai pagar por este curso aqui não se compara com o resultado que você vai ter quando você colocar em prática este passo a passo que o Gustavo Bozetti ensina para você vencer os seus medos. Muito obrigado por nos assistir em mais esse vídeo. Um grande abraço para você. Seja uma pessoa otimista, vença seus medos e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.